O governo brasileiro vem trabalhando para que na próxima sexta-feira, em Montevidéu, haja o anúncio político de que a União Europeia e o Mercosul concluíram o acordo comercial de livre comércio entre as duas regiões. As negociações já se arrastam por 25 anos. Este é o Plano A brasileiro e há sinal verde do Planalto e do Itamaraty para concluir o acordo. Porém, até o momento, não há confirmação da União Europeia. Vou começar aqui nossas análises de hoje, já dando boas-vindas e boa tarde para o Zé Maria Trindade, que agora sim está conectado conosco. Zé, qual que é a expectativa, então, para esse encontro, essa reunião de sexta-feira? Há possibilidade, você vê chances desse acordo acontecer de fato? Salve, muito boa tarde a todos. Existe. Ali, pessoas próximas do presidente Lula dizem que ele não está exagerando quando disse que o acordo pode ser fechado ainda nesse ano, né? Pegou todos de surpresa que entendiam que havia resistências. E aí o Brasil teria conseguido isolar esse posicionamento da França. A França é o país que mais resiste a essa possibilidade de acordo. Mas não é só a França, não. Toda a agricultura da Comunidade Econômica Europeia está resistente, mas não tem a força que a agricultura da França tem. Acontece o seguinte, é que outros setores da União Europeia se interessam no acordo. O acordo é bom demais para eles. É que a gente se acostumou aqui a pensar só em matéria do agronegócio. Mas não, existem outros produtos que interessam ao Brasil da Comunidade Econômica Europeia. E eles vão entrar aqui, inclusive veículos, para se ter uma ideia. Então, esse acordo pode ser fechado contra a vontade do Macron e da França. A Cássio Miranda também vê, sim, a possibilidade de um acordo sendo fechado, que de fato pode ser um divisor de águas, né? Mas também vai trazer benefícios, mas também grandes desafios. São 25 anos de negociação, então é óbvio, diante de toda essa complexidade, que serão muitos os benefícios, mas o Zé ressaltou, e a gente tem falado sobre isso durante toda a semana. Há uma forte resistência por parte principalmente dos franceses e do setor do agronegócio francês. Então, mesmo havendo o fechamento desse acordo, eu acho que ele não virá nos seus termos iniciais. Serão feitas algumas ressalvas, salvaguardado, repito, a questão do agronegócio. E também, né, Segré, depende da própria capacidade, né, de ambos os blocos de equilibrar os interesses, sejam econômicos, sociais e também os ambientais. Em 2019, foi feito um acordo, Soraya, que era um acordo macro. Depois de muitos anos, o acordo parecia estar pronto. Foi assinado o acordo de forma genérica. Aí a França, no ano passado, coloca uma carta em que modifica essas questões do acordo assinado anteriormente. E aí tudo voltou à estaca zero. Esse é um projeto do Brasil, fundamentalmente do Brasil. Argentina, Uruguai e Paraguai acompanham, mas todos os diplomatas dos três países afirmam que estão acompanhando a prerrogativa brasileira de assinar o acordo. Vai ter agora a reunião, sexta-feira, em Uruguai, Montevidéu, em que passa a presidência pro tempore da Uruguai para a Argentina. E esse era um momento oportuno para mostrar que o Mercosul e a União Europeia tinham chegado a um acordo. Porém, para isso, precisa que a comissionada da União Europeia, do Parlamento Europeu, esteja aqui. E ela ainda não resolveu, não confirmou a sua vinda. É muito provável que saia um acordo com uma gambiarra que o Mercosul concebeu para que esse acordo pudesse ser divulgado. E qual é essa gambiarra? É uma questão de um acordo de livre comércio transitório, se chama IFTA. E esse acordo transitório não precisaria da aprovação individual de cada um dos 27 países da União Europeia e dos 4 países, agora 5 com a Bolívia, do Mercosul. Vai por aí. Só que quando a gente avalia, o que o acordo determina? Que produtos do Mercosul possam entrar imediatamente sem nenhum arancel para a União Europeia. E os produtos da União Europeia, sobretudo os industriais, que têm uma produtividade melhor que o Mercosul, ele teria um prazo de 5, 10 e 15 anos para entrar ao Mercosul sem imposto de importação também. É um acordo muito abrangente, pode ser muito legal, mas devemos observar, vai ter muita gente ainda no caminho, porque estamos falando de uma União Europeia que tem taxas de juros muito menores,
produtividade do trabalhador muito maiores e insumos, em alguns casos, também com custos menores. E o Piperno vê a possibilidade, de fato, de um acordo ou, de repente, a França se opondo a esse acordo e aí a gente vai ter mais anos aí pela frente sem nenhum acordo entre o Mercosul e a União Europeia? Eu acho que o acordo vai acontecer, ele é inevitável, não é assim... não tenho condição agora de dizer quando é que isso vai ser devidamente fechado e assinado. Enfim, o presidente Lula aposta que vai ser ainda em 2024, há quem diga que não vai ser tão rápido assim, mas a verdade é que o Lula de um lado e a Ursula von der Leyen de outro, enfim, a presidente da Comissão Europeia, são os dois atores mais empenhados para que esse acordo seja de fato definido e fechado. É bem verdade que nesses últimos tempos a França não é mais uma voz solitária dentro da União Europeia no fronte oposicionista ao acordo. A Polônia também tem se manifestado aí contrária a muitos aspectos desse acordo, porque é um outro país no qual o agronegócio faz pressão muito forte. Na Espanha também, de vez em quando, há a manifestação aí de algumas áreas aí, enfim, divergentes, sempre vindas também do agronegócio, mas o fato é que há também vários outros setores políticos muito fortes, robustos, empenhados nisso. A Alemanha, por exemplo. E, ao longo do tempo, esse acordo, ele também seria muito importante, eu insisto nisso, para a União Europeia, que nos últimos tempos ela se vê muito pressionada pela força da China de um lado, da economia americana do outro, e ela precisa, para ontem, procurar novos mercados. O que ainda na visão de vocês, mais uma rodada aqui de análises, poderia ser um fator decisivo para que de fato esse acordo acontecesse? Começando aqui com o Acácio. Eu acho que a questão do agro, Soraya, ou a retirada do tema agronegócio desse acordo, então nós teríamos aí um acordo comum entre essas duas entidades, excetuado o agronegócio, ou a aceitação de alguns termos por parte dos agricultores franceses e espanhóis. Zé Maria, gostaria também de te ouvir essa pergunta, inclusive, o que seria um fator decisivo na sua visão, para impedir ou facilitar esse acordo? E ainda falando de agronegócio, como que esse acordo pode impactar esse setor aqui para o setor brasileiro, para o agronegócio brasileiro? O alvo é esse, é o agronegócio. Eu estou vindo agora de um encontro com o pessoal do agro, o deputado Pedro Lupion, o presidente da Frente Parlamentar, o vice-presidente deputado Arnaldo Jardim, que foi eleito como o deputado mais influente do Congresso Nacional, e lá estavam ali as cúpulas, de vários setores do Congresso e até da economia, e o debate era exatamente sobre isso. Então, há uma grande preocupação com o agro, que é a nossa grande fonte de recursos, de divisas, para exportação e pronto. Mas nesse acordo, é isso que eu insisto, existem outros produtos que a Europa produz muito bem. O Alan sempre falou aqui, e é uma ideia dele, uma tese que ele abraça com muita firmeza, de que os países devem dar força às suas competências, às suas atitudes, e depois o outro país faz o que ele faz melhor. E aí, nesses acordos, nós compraríamos tecnologia, compraríamos veículos da Comunidade Econômica Europeia e nós exportaríamos o agro. Nós, aqui no Brasil, estamos produzindo veículos mais caros, E há todo um esforço do governo em ajudar o setor industrial que não está correspondendo tanto quanto o agro. Então, um acordo sem o agro não seria um acordo, seria frustrante para o Brasil e aí iria muito bem para a comunidade europeia, que iria invadir o Brasil aqui de produtos da comunidade e nós não poderíamos exportar o nosso principal objetivo, que é o agro. Então, ficaria um acordo pela metade e em desvantagem para o Brasil. Veja que no Congresso tem uma grande onda da reciprocidade, deu uma travada aqui, mas comercial também. Já existe
na diplomacia, mas no comercial. Se nós não podemos comprar um produto, a gente não pode vender o produto e assim por diante. Então, se nós não podemos exportar o agro em igualdade de condições, a gente também não compraria produtos sem igualdade de condições. O negócio é o seguinte, Soraya, o agro brasileiro está bombando em preço baixo. Segré não concorda, é isso? Não, eu acho que sim, mas o agro não pode sair do acordo, porque senão poderia o Mercosul dizer, então as compras do governo poderiam sair também. A teoria que menciona sempre Alan, que fazia menção agora a Maria, se chama teoria das competitividades, ou da teoria econômica das comparações, que é David Ricardo, né? Teoria das vantagens comparativas. E aí, claro, isso aplica quando não interfere em um. Então, o França vai falar, eu quero fazer, desde que não atrapalhe a minha indústria agropecuária. Aí o Brasil vai falar, eu quero fazer, desde que não atrapalhe a minha indústria nacional. Se for desse jeito, nunca vai sair. Mas essa teoria das vantagens comparativas funciona, pelo menos na teoria funciona.